E hoje no capítulo 2, versos 1 e 2, se você pode abrir sua Bíblia. 1 João 2, 1 e 2. Eu vou ler os 2 versos e depois orar e nós vamos então verificar o que há aqui para nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Pai, a Tua palavra santa e poderosa está aberta diante de nossos olhos, e nós carecemos da ajuda, do auxílio do Teu Espírito, a abrir os nossos olhos à realidade apresentada aqui, a fim, ó Deus, de sermos abençoados. Ajuda-nos, Senhor, nós te rogamos, em nome de Cristo. Amém. Esses versos iniciais do 2º capítulo, eles colocam diante de nós verdades profundas quanto ao nosso viver nesse mundo, sobre os problemas que nós enfrentamos nessa vida e sobre o fato de como Deus propicia a fim de ajudar a minorar as nossas dores, as nossas lutas nesse mundo. E novamente aqui João vai colocar diante de nós verdades que estabelecem quais são as nossas responsabilidades e o que é a graça de Deus em tudo isso. Ou seja, o que eu e você devemos praticar, fazer, aquilo que é responsabilidade nossa e aquilo que é a graça de Deus nos ajudando, nos fortalecendo e nos propiciando o tipo de vida que temos. Então eu vou dividir em 3 porções, os versos 1 e 2, para nós acompanharmos. Uma delas eu já falei um pouco, que é sobre o ministério de Cristo como nosso advogado, eu apenas vou citá-la, mas olhar a primeira e a terceira dessas questões com atenção. E no verso 1, há uma questão muito específica para nós. Essas coisas vos escrevo para quê? Para que não pequeis. O texto não ensina que nós, depois da nossa salvação, não vamos pecar mais. Não é isso que o texto está dizendo. Eu sei que muitos utilizam, teólogos utilizam desse texto, para pregar aquilo que nós chamamos de erradicação da natureza adâmica. Ou seja, depois de salvos, ensinam eles, nós não temos mais uma natureza pecaminosa, então não vamos pecar mais. Não é isso que, por exemplo, o capítulo 1 ensina, no verso 6, ao dizer, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Depois, no verso 8, ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E no verso 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então não precisa ir muito longe para mostrar que essa posição é errada, não é bíblica. Nós continuamos pecando depois da nossa salvação. Então o que é pecado? Nesta mesma carta, capítulo 3, verso 4, João vai dizer, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? É agir não de conforme o que Deus quer, mas de forma contrária ao que Ele deseja. Transgressão da lei é a não prática da lei, é você desobedecer à lei. Então, viver em pecado significa claramente que nós não somos governados por Deus, mas sim pelo princípio da desobediência e da rebelião que caracteriza esse mundo. Significa, principalmente, excluir Deus de nossos pensamentos e agir como se Ele não existisse. O que é o pecado? É ignorar o fato que Deus é maior do que eu. O que é o pecado? É ignorar que Deus deixou escrita a sua vontade. E quando eu peco, eu transgrido, eu vou contra a sua vontade, eu pratico o que é contrário à sua vontade. Isso é pecado, é a transgressão da lei de Deus. Deus deixou muito claro que é pecado. E quando eu faço aquilo que Ele diz a mim, não faça isso, não viva dessa forma, não pratique tais coisas, não pense em tais fatos, quando eu não dou valor àquilo que a Bíblia está dizendo e faço o que Ele diz para mim não fazer, eu peco. É a desobediência. Realmente é o contrário daquilo que Deus quer de nós. Agora, há uma forma de evitar o pecado, a Bíblia diz claramente, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Ou seja, como você sabe se algo é pecado ou não? Aquilo que você faz glorifica a Deus?
Aquilo que você faz exalta o nome de Deus? Ou aquilo que você faz envergonha o nosso tão grande Salvador? Suas práticas são vergonhosas para com Deus ou trazem glória ao nome dele? Como não pecar? Fazendo tudo para a glória de Deus. Simples. Agora, a Bíblia apresenta claramente razões pelas quais nós não devemos pecar. O pecado é contrário àquilo que Deus é. Sua santidade é o padrão que mede o que é o que não é pecado. E eu não devo pecar porque o pecado é odioso aos olhos de Deus. Porque não devo pecar? Porque não praticar o pecado? Porque Deus odeia o pecado. E porque o pecado é a causa maior do sofrimento que vemos nesse mundo. Eu sei que há muitas questões nesse mundo, como catástrofes naturais e tudo isso, que de alguma forma também estão ligados ao pecado, que trazem sofrimento. Mas a maior, realmente, medida de sofrimento que nós provamos nesse mundo, seja em nossa alma, seja em nosso corpo, é causado pelo quê? Pelo pecado. É o pecado que nos faz sofrer. O pecado é a razão do nosso sofrimento, da nossa falta de paz. O pecado é a causa que trouxe Jesus Cristo a este mundo. E o pecado é a causa que o condenou à morte de cruz. Por que Jesus morreu na cruz? Por causa dos meus pecados. Por que Jesus nasceu nesse mundo? Por causa dos meus pecados. Então, pecar é realmente aceitar que o nome dele seja envergonhado por minha causa, seja envergonhado pelas minhas atitudes. Eu envergonho aquele que veio a este mundo, que deixou o seu lar de glória, que esvaziou-se da sua glória, que assumiu a forma humana, humilhou-se a si mesmo, até a morte de cruz. Eu envergonho com o meu pecado, porque ele morreu pelos meus pecados, pecados esses que eu pratico sem pensar naquilo que ele fez. Por fim, João vai nos dizer que o pecado corrompe nossa comunhão com Deus e contradiz nossa profissão de fé nele. 1 João 6 vai dizer: se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andarmos em trevas. Pastor Eduardo Luz trouxe-nos na sexta-feira, no sábado das conferências, uma mensagem preciosa sobre andar nas trevas e sobre andar na luz. Se você anda em trevas, você está mentindo e não pratica a verdade. O pecado é aquilo que nos priva da felicidade prometida por Cristo. Em 1 João 1,4, estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Porque ele não se cumpre? Por causa dos nossos pecados. Ao sermos salvos, os nossos olhos foram abertos para o grande mal que reina nesse mundo e que dominava a nossa vida. Por isso, então, requer de cada um de nós que nos esforcemos por andar o mais longe possível de toda forma de pecado. Filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Ande longe do pecado. Pense 2 vezes antes de pisar na terra longínqua e antes de dar lugar ao pecado. Ele trará sofrimento à sua vida, trará sofrimento à sua família, há de corromper a sua vida, corromper seu casamento, corromper a criação dos seus filhos e trazer a disciplina de Deus. Não há benefício nenhum no pecado. Não há benefício nenhum em cometer pecado. Este gozo prometido não se cumprirá, mas sim o sofrimento advindo dele. Por isso, ele diz claramente: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas ele diz também que ele é muito realista quanto a isto. E se alguém pecar? O que fazer se pecarmos? E aqui ele nos traz 2 figuras importantíssimas sobre Jesus Cristo. Ele nos traz um consolo precioso a respeito de Jesus Cristo. Ele diz: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É interessante pensar na figura do advogado,
principalmente criminalista nessa questão, para nós aplicarmos aqui a nós. Normalmente, quando um advogado chega para tratar por um crime de que o seu cliente cometeu, a primeira coisa que ele vai dizer é o quê? Olha, minta para mim como você vai mentir para o juiz. É assim que ele fala? Não, ele diz, fala a verdade para mim. Você fez isso. Diz a verdade. Você é culpado. Você realmente é culpado daquilo que você fez? Sabe, irmãos, às vezes a gente quer agir. Nesta parte, eu já falei a vocês sobre Jesus, o nosso advogado, e eu vou citar mais algumas coisas hoje. Como se Jesus fosse um advogado fácil de enganar. Aquele advogado que não conhece nossas fraquezas e nossos fracassos. Se a intenção dele é restabelecer a nossa comunhão com Deus, ele sabe disso. Ele sabe daquilo que nós não contamos para mais ninguém. Ele conhece o nosso coração e a nossa consciência. Uma vez que eu falhei diante dele, não há como esconder isso dele. Ele é um advogado que conhece muito bem aqueles a quem ele defende. E mais do que isso, ele não somente é o advogado, mas aquele que realiza uma obra em nosso favor. E aquilo que ele diz aqui, que nós temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo, é que não há como obtermos realmente o perdão, não há como obtermos o limpar de nossa vida, o restaurar de nossa vida, a não ser por Jesus Cristo. Quando o homem pecou no Éden, qual foi a primeira promessa de Deus? Gênesis 3,15. Eu vou enviar alguém que vai solucionar o problema do pecado. Este problema do pecado é literalmente resolvido em Jesus Cristo. A natureza de Deus não é como a nossa. E nós, quando precisamos perdoar alguém, nós agimos mais ou menos assim. Nós dissemos, olha, sabe aquilo que eu te fiz? Me perdoa por isso. E a gente, querendo ser bonzinho, responde assim, olha, vamos fazer que nada aconteceu. Vamos apagar isso da nossa mente, da nossa memória. Vamos esquecer tudo isso e vamos continuar andando. E às vezes a gente pensa que Deus age da mesma forma. Deus não esquece. Deus não apaga. O perdão da parte de Deus só pode ocorrer diante de uma circunstância, de forma que seja pago o preço do pecado. Deus não pode perdoar ninguém se o preço do pecado não for pago. E o salário do pecado é a morte. Por que Deus nos perdoa? Em Hebreus 9:22 diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há como apagar esses pecados se uma vida não for dada nesse lugar. E foi isso que Jesus fez. A sua obra redentora garante que ele seja eficaz como nosso advogado de defesa. E Jesus não é um advogado que, vez por outra, vai lá e dá uma lida no nosso processo para saber como andam as nossas petições diante do Supremo Juiz e verificar a nossa situação. Não. Hebreus 7:25 diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quer dizer que Jesus nunca abandona o seu lugar de intercessão. E se ele saísse de lá por 1 minuto, nós não estaríamos aqui. Se Jesus abandonasse o seu lugar de intercessão por 1 mísero minuto, Satanás varreria essa igreja. Ele faria aquilo que ele quis fazer com Pedro. Jesus disse, Pedro, Satanás te pediu para te cirandar, para literalmente acabar com a sua vida. Pedro mesmo vai dizer que ele é realmente um dragão feroz, um leão feroz, procurando a quem possa tragar. É a intercessão de Jesus que não impede isso. Mas é interessante a postura dele. Ao usar esse termo advogado, talvez nós apliquemos a imagem terrena de um advogado que tenta convencer um juiz da inocência do seu cliente. Então, talvez na nossa mente nós pensamos assim, está lá Deus querendo derramar juízo sobre a minha vida e está lá Jesus dizendo, não faça isso. Eu vou usar um exemplo que talvez você tenha visto. Alguém viu aquele filme O Alto da Compadecida?
Sabe, no final, o alto é literalmente o que aparece no final, não é? Tratando da visão católica sobre o perdão dos pecados. E qual é aquela visão ali? Realmente Deus está ali e que Ele vai condenar ou justificar. Está lá uma figura representando Satanás, está lá uma figura representando Maria, mãe de Jesus, e quem interceder melhor vai salvar e vai ganhar a alma do perdido. Não é essa imagem ela vem do catolicismo. Jesus não está lá dizendo para Deus como juiz, olha bem para a vida dele aqui, olha, ele não merece ser condenado. Não, não é isso, não é essa a imagem. Jesus, como nosso advogado, é aquele que foi enviado pelo próprio Deus. Olhe, João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em 1 João 4, ele vai dizer assim: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E ele continua: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então não está aqui um advogado tentando convencer o juiz a não nos condenar. Está aqui um advogado que foi enviado pelo próprio juiz. Sabe quando Paulo fala para Deus ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo? Porque Ele é justo, porque Ele enviou Jesus Cristo, e é aquele que Ele enviou que serve realmente de prova da nossa justificação e do nosso perdão. Não há uma discussão entre advogado e juiz, há um pleno acordo entre eles, que todo aquele que crer será salvo. Que todo aquele que crer no tão grande Salvador será salvo. Então não imagine uma discussão entre um advogado e um juiz. Imagine e pense que há um juiz supremo que aceita docilmente o sacrifício feito por aquele que nos defende. Mas João vai além. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus é aquele que intercede por nós. Ele é tanto intercessor como a própria oferta oferecida. Propiciação é o efeito da morte de Cristo sobre o próprio Deus e sobre a sua santidade ofendida pelo pecado. Quer dizer que através da morte de Cristo, Deus está em uma posição favorável a nós pecadores. Eu já usei esse exemplo e posso usar aqui para nós entendermos bem. Na criação, eu vou usar essa mão para representar Deus, e essa mão para representar nossos primeiros pais. Na criação, Deus nos criou. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Deus se sentiu ofendido e virou as costas para eles? Não. No pecado, quando Adão e Eva pecam, somos nós que viramos as costas para ele. Esta foi a posição da humanidade depois do pecado no Éden. Nós, seres humanos, viramos as costas para o nosso Salvador. Como que isso foi resolvido? Como que isso foi tratado? Quando Jesus veio a este mundo e morreu na cruz, não foi isso aqui que aconteceu. Pela morte de Jesus, os pecadores agora se voltaram para Deus. Não, não. Os pecadores não querem se voltar para Deus. Quando Jesus morre na cruz, não é isso que acontece. Lembre que este é Deus. É isto. É Deus que muda de lugar e agora coloca-se favorável ao ser humano, de frente uns para os outros, porque os homens fizeram algo? Não, porque Deus fez. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A isto Deus chama de reconciliação, e 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz que isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Porque nós não devemos pecar. E porque se pecar, sabemos o que temos. Nós temos um advogado junto a Deus, que nos dá o pleno, que nos concedeu o pleno perdão,
E nós sabemos pela propiciação que Deus é favorável a nós. E o que isso nos ensina? Jamais diante do pecado haja como se nada tivesse acontecido. Olha, eu vou fazer de conta, eu vou esquecer isso. Eu acho que um dia Deus vai esquecer também. Então eu vou simplesmente levando tudo como se nada tivesse acontecido. Sabe qual vai ser a consequência disso? Primeiro, a disciplina de Deus. Lembre bem de Davi. Deus vai disciplinar a sua vida. E em segundo, você está condenando a sua vida espiritual a uma fraqueza perpétua. Você não vai ter força espiritual mais. Vai ficar difícil vir na igreja. Vai ficar difícil orar. Vai ficar difícil ler a Bíblia. Por quê? Porque a comunhão com Deus foi quebrada. Você não perdeu sua salvação. Mas a comunhão com Deus não existe mais. Possivelmente Ele não ouça mais suas orações, porque você tem escondido pecado no seu coração. Ele vai ouvir as suas orações de confissão, mas Ele não vai ouvir as suas petições. Isso não quer dizer que Ele não vai cuidar de você. Deus não é um Deus vingativo. Ele vai ficar cuidando de você, mas a sua disciplina vai estar também em jogo. Ao invés de permitir isso, o que João está dizendo é que se nós confessarmos os nossos pecados, ele disse isso no verso 9 do capítulo 1, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esta propiciação, esta reconciliação, demonstra que Deus é exatamente aquela figura apresentada na parábola do filho pródigo. Sim, o filho pródigo, ele ignora o seu pai, ele despreza o seu pai, ele trata o seu pai como um homem morto, ele pega a sua parte da sua herança e quando ele coloca as mãos na sua herança, o que ele faz? Ele vai para a terra longínqua. Ele está lá na terra longínqua. Ele não está pensando no seu pai. Quando é que ele diz que o meu pai tem trabalhadores ao seu dispor e literalmente nada lhes falta, eles não passam fome? Quando é que o filho pródigo abre os seus olhos? Quando a morte bate à porta. Ele passou fome e não desistiu, perdeu seu dinheiro e não desistiu, ele foi cuidar de porcos e não desistiu, mas agora quando ele vê que a vida está no final, ele vai morrer ali, ei, acorde, ele acorda. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui morro de fome? Então ele volta para o pai. E a Bíblia diz que quando o pai o viu de longe, eu vou primeiro dizer o que se esperava do pai. Os judeus esperavam que aquela história terminasse assim. O pai é sentado de frente da casa, toda a vila fazendo um corredor polonês para o jovem passar no meio. Ele ia passar pelos olhos reprovados de toda a vila, ia chegar diante do seu pai estaria sentado na cadeira, ele ia se ajoelhar diante do seu pai e dizer: pai, eu pequei, isso. O pai diria: olha, tem um quartinho lá no fundo, lá fora da casa, não tem cama, tem uns trapos no chão lá, você vai ficar lá naquele quartinho até você ter alguma condição, e quando você tiver condição, você vai cuidar da sua própria vida. É isso que eles esperavam. O que acontece na parábola do filho pródigo? Quando o pai o vê de longe, ele faz algo que naquele tempo era extremamente uma questão de vergonha. Ele arregaça suas roupas, ele deixa suas pernas à mostra, porque ele não quer ser impedido de correr em direção ao menino. O menino está longe ainda, e ele sai numa corrida desabalada de casa, e ele vai até onde o menino está, e ao invés de fazer com que o menino se curve, é ele que abraça, é ele que toca o menino, é ele que segura o menino numa felicidade tamanha que depois é dito ao irmão mais velho: este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que Deus nos trata. É assim que Deus faz conosco.
Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer que desde o dia em que Cristo morreu por nós, os braços de Deus estão abertos, sempre prontos a nos receber. E essa é a figura do Pai do Filho pródigo. Por isso, o que João está dizendo é: o que você está fazendo longe de Deus? Que loucura é essa de andar longe de Deus? Que loucura é essa de pensar que o Pai não vai recebê-lo? Que loucura é esta da sua mente de andar sempre longe, sem que você venha e prove da comunhão preciosa? Não seja um louco, seja aquele que crê. A Bíblia demonstra claramente que Deus está pronto à comunhão conosco em todo momento, se nós dependermos de nosso tão grande advogado, de nosso tão grande conciliador. Ou seja, Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ou seja, se cremos que Jesus realizou tudo isso por nós, nós cremos que Deus está de braços abertos para que tenhamos comunhão com Ele e não com o pecado. Essa é a mensagem de João. Pense nela e em tudo aquilo que ela diz respeito à sua vida e à sua prática como um filho de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Os irmãos vão escolher um cântico e nós vamos nos despedir cantando. Nosso Deus, nós amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Foi o Senhor que enviou Jesus Cristo. Foi Ele que morreu em nosso lugar. Foi Ele que propiciou que a tua ira fosse aplacada e agora a tua graça, o teu favor se demonstrassem a nós. Nós reconhecemos, ó Deus, que a comunhão quebrada, ela não é reflexo do que o Senhor deseja, mas daquilo que nós fazemos. Ó Deus, demonstra isso ao nosso coração. Ó Pai, que esta imagem do Pai de braços abertos seja aquela naquele que cremos e que realmente desejamos, para que o nosso coração não ande longe do Senhor, mas prove da comunhão e do gozo prometido. Pai, traze-nos novamente à tua casa nesta noite. Desejamos ter essa comunhão preciosa, participar da tua santa mesa ao final do culto e nos alegrarmos em Jesus Cristo. E assim nós rogamos que nos permita, pois oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Coloquemos-nos em pé. O Wesley vai vir e nós vamos nos despedir cantando.